O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque os vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, você que nos acompanha pelas mídias sociais, os discípulos de Jesus que caminhavam com Ele e aprofundavam esse conhecimento da palavra de Deus. E a palavra de Jesus, sempre que chegava no coração dos discípulos, mesmo eles não compreendendo aquela palavra, mas os inquietava, mexia algo no coração deles, e eles estavam abertos para aprender de Jesus. Eles queriam descobrir não só um novo ensinamento, que Jesus sempre ensinou, mas o coração deles se abria para que eles pudessem perceber a presença de Deus a cada dia que caminhavam com Jesus. Jesus chama a atenção de seus discípulos, porque eles questionam, que Jesus ensinava com parábolas. Nós temos famosas parábolas que Jesus ensinava. A semente que cai à beira do caminho, cai num solo pedregoso, que fica, em cima da terra, vem o sol e queima, aquela que dá frutos. A parábola do joio e do trigo. E no Evangelho, nós encontramos diversas parábolas que Jesus ensinava. O grão de mostarda, que os passarinhos se aninham debaixo de suas folhas, a casa construída sobre a areia, sobre a rocha. E Jesus vai ensinando para que mesmo as pessoas às vezes não entendendo, mas guardassem aquela mensagem, que aquilo dali provocasse neles uma mudança. E os discípulos dizem assim: por que que ao povo o Senhor ensina em parábolas
E a nós, o Senhor nos explica. Jesus mostra a insensibilidade do coração deles. Não estava preparada nem para entender uma parábola. Quem dirá um ensinamento mais aprofundado. E é aqui que nós precisamos compreender o nosso comprometimento com Jesus. Olha o que Jesus chama a atenção. O coração deste povo se tornou insensível. Será que nós não percebemos os sinais e as respostas de Deus cada dia da nossa vida? Seja através de um hino, através de uma passagem bíblica, ou mesmo uma inspiração que Deus nos dá. Tem pessoas, até mesmo no meio de nós, que têm uma sabedoria muito grande. E não estou dizendo de tempo de estudo de escola, não. Mas a sabedoria da vida. De olhar uma situação e poder ver ali uma solução. Poder tirar alguém de um conflito. Poder acalmar uma pessoa. Só que o nosso coração se tornou insensível. É como se Deus não estivesse mais nos falando. Primeiro porque nós duvidamos das inspirações de Deus. E essa inspiração de Deus não é você mandar uma pessoa fazer isso ou aquilo. Ou dizer para a pessoa, eu pressenti isso, vai acontecer algo de mal da tua vida. Não. A inspiração de Deus é de que mesmo no meio do caos, da família brigando, você com dívida, com problemas de saúde, você percebe ali uma paz. Você tem uma palavra dentro da casa que consegue iluminar nos momentos de dúvida, iluminar nos momentos de conflito. Mas nós precisamos vencer o quê? A insensibilidade do nosso coração. E uma insensibilidade não somente pelo sofrimento do outro, mas que Deus é capaz de falar conosco. Que Deus está agindo em nós. Eles ouviram com má vontade. Por que nós ficamos em pé no momento do Evangelho? Por que tem essa posição litúrgica? É prontidão, é Jesus falando. E nós queremos estar prontos para agir. Mas às vezes nós ouvimos com má vontade. Nós lemos um texto bíblico, a gente lê rapidinho, A gente não percebe que ali, naquela oração, um hino que alguém nos envia, inspirado por Deus, que tocou algum coração, nós ouvimos como se a gente estivesse ouvindo qualquer música, Nós não louvamos a Deus. É tão bonito quando você solta a sua voz, O pessoal que tem o dom de cantar, mas até mesmo você na sua casa, Quantos hinos da igreja você sabe de cabeça, A gente critica a criançada, os adolescentes, Que decoram uma música rapidinho. Mas e nós? Se nós estivéssemos num momento de aperto, de sofrimento, que música que brotaria do teu coração? Qual é a canção que você sabe de cabeça?
Eu lembro na época que nós éramos adolescentes, né? A gente decorava Faroeste e Caboclo, né? E é uma música que demora 9 minutos. E você? E nós? Quantas canções de louvores a Deus você tem no seu coração? E não estou dizendo se é católica ou evangélica, né? Mas para louvar a Deus, você sabe o que os salmos são? Louvores a Deus, quando o povo de Israel estava no exílio, que o povo estava escravo. Nosso professor de teologia bíblica, Frei Ivo, ele dizia assim, olha, e aí nós tivemos o caso de uma professora nossa, que ela contava que ela tinha ganhado uma viagem para os Estados Unidos, e quando estavam voltando, né, naquela semana, foi quando deu aquele ataque às Torres Gêmeas, nos Estados Unidos, 11 de setembro, né, e fechou o espaço aéreo norte-americano, por vários dias, e tinha acabado o tempo do passeio deles, né, dinheiro, tudo, a liberação para estar nos Estados Unidos, aquele medo, né, e a embaixada brasileira entrando em contato com as autoridades para trazer os brasileiros de volta, né, e ali a empresa de turismo deu o apoio necessário, mas ela dizia assim, olha, é tão ruim você estar numa terra estrangeira, você não fala a língua, você é visto com um olhar como se você fosse um terrorista, você não sabe o teu dia de amanhã. Então era poucas horas de sono, e eles diziam assim, ó, qualquer momento pode liberar uma aeronave para levar vocês para o Brasil. Então você não dorme direito, né? E aí ela conta que na hora que o piloto falou, né, que eles conseguiram depois de uns dias pegar o avião para vir para o Brasil, e aí professora Cássia, de Jacarezinho, quem conhece a Cássia Faleiros, né? Ela conta assim, que na hora que estavam no voo, que o piloto anunciou, acabamos de entrar em território nacional. Aí eles colocaram o hino do Brasil, né? Gente se ajoelhou, rezou, outros choraram, porque sabiam que estavam na sua pátria. E o professor dizia assim, o povo de Israel, quando estava estrangeiro, quando era escravo, no momento que, né, aqueles que estavam escravizando eles, no Egito, na Babilônia, na Síria, então no momento que eles, né, saíam, eles cantavam na língua deles os salmos, que era uma forma de ter Deus presente. Quando nós fazemos visita na cadeia, né? O que os presos fazem no momento? Cantam louvores a Deus, diante de todo aquele tormento, né? Que não é fácil, eles louvam a Deus, porque quando você está no fogo cruzado, se você não souber louvar a Deus, não tiver uma canção no teu coração, que mostre a tua fé, olha o que Jesus coloca aqui, eles ouviram com má vontade, porque nessa hora você não sabe rezar Pai Nosso, você não sabe rezar Ave Maria, a gente troca as palavras, mas as canções que nós sabemos no coração, elas nos fortalecem. Então uma inspiração que Deus nos dá, são as canções, e nós estamos desaprendendo a louvar a Deus, nós não lembramos, num velório você puxa aí, né? Se as águas do mar da vida quiser te afogar, né? Se o padre não levar 2 beatas com ele, ele afoga sozinho. É verdade. Porque nós não sabemos mais cantar. O último hino aí que fez muito sucesso foi Noites Traiçoeiras, né? E tem pessoas inspiradas por Deus.
Tem pessoas que têm o coração iluminado e fazem canções muito lindas. Mas será que nós procuramos nos alimentar disso? Seja canção católica ou evangélica, vai te inspirar a rezar. Você não vai mudar de religião por causa disso. Mas o que acontece? Nós preferimos fechar os nossos ouvidos. Porque quando nós lembramos de Deus, olha o que fala aqui o evangelho de hoje. Eles fecharam seus olhos para não ver com os olhos. Uma imagem do Cristo crucificado. Quando nós olhamos para a cruz, o que você percebe? O que você sente? O que você vê ali? Quando você olha o crucificado? Será que é só na Semana Santa que nós lembramos do sofrimento de Jesus? Né? Tem muitas pessoas que têm o dom de sonhar, né? E é muito bom sonhar. Às vezes coisa boa e coisa ruim. Não é só para jogar no jogo do bicho, não. Né? O que os sonhos estão nos falando? A própria Bíblia traz José que sonhava, São José. Quantos personagens na Bíblia que Deus falou com eles através dos sonhos? E o que nós temos sonhado? Será que nós estamos rezando sobre nossos sonhos? Não é só psicologia, não. Deus pode falar através dos sonhos? Pode. Mas será que nós temos essa abertura? Porque quando nós olhamos para Jesus crucificado, nós percebemos o seguinte: o próprio Filho de Deus sofreu. Será que nós também não vamos sofrer? Nós somos tão protegidos assim por Deus, que o sofrimento não vai chegar até nós? Nem ouvir com os ouvidos. A Bíblia, a palavra de Deus, não é somente para ser lida com os olhos, porque toda a palavra proclamada, ela não voltará sem cumprir o seu fruto. Não é você ler em voz alta, que toda a tua casa escute, né? Às vezes para provocar o marido, para provocar a esposa, para provocar os filhos. Não. Pega a Bíblia, uma passagem bíblica, e leia para você mesmo, lá no teu quarto, no teu carro, quando você estiver indo para o trabalho, no lugar que você está, ali naquele horário de almoço, momento que você pode. Esse salmo tão belo que nós conhecemos: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quantos salmos nós temos? Passagens bíblicas. Por que ouvir? Muitos questionam qual que é a dinâmica da Igreja Católica, né? Claro que no mês de setembro algumas paróquias pedem para o povo trazer a Bíblia. Mas por que a Igreja Católica, desde a sua tradição, ela orienta que a palavra deve ser proclamada? Porque a palavra de Deus, toda a palavra proclamada produzirá o seu fruto. E quando nós ouvimos, nós tomamos consciência daquilo que nós estamos recebendo. Então, leia não somente com os olhos, ouça pela tua voz a promessa do Senhor: eu não te abandonarei, eis que estarei convosco todos os dias. Esse é o ensinamento de Jesus para os seus discípulos. Ele já não ensina em parábolas, ele fala abertamente. Nem compreender com o coração. Olha os 5 sentidos que Jesus vai falando:
Ouvir, ver, sentir, pensar. Por que não quer compreender com o coração? Você pode fechar os olhos para alguma situação. Você pode não querer ouvir sobre determinadas coisas. Mas ainda assim, Deus dará um jeito de tocar no teu coração. E a gente vai fechando o nosso coração. Nós vamos nos afastando de rezar. Nós vamos nos afastando da nossa família. Nós vamos nos afastando de pessoas que não querem nos trazer mais para perto de Deus. E por quê? Olha o que Jesus fala. De modo que se convertam e eu os cure. O grande empecilho para que a cura aconteça é a nossa falta de conversão. E falta de conversão não é você mudar de igreja. Falta de conversão não é simplesmente você parar de beber, parar de fumar e começar a ir para a missa. Não. Qual que é a maior conversão que nós podemos fazer na nossa vida? Dizer para Deus: eu estava errado e o Senhor está certo. A nossa teimosia, a nossa resistência, porque na nossa casa nós queremos estar corretos, no nosso serviço nós somos o dono da verdade, o meu jeito de pensar, o meu jeito de fazer é o único certo. Inclinar a nossa vontade àquilo que Deus quer, essa é a verdadeira conversão. E quando você dá um passo nessa conversão, a cura vem. Acontece a cura física, acontece a cura espiritual, acontece a cura da família. Por que a nossa casa vive em tamanha discórdia? Lembra daquela historinha do Padre Léo? Porque Jesus está na tua casa. Procura lá no YouTube, né? E ele conta de uma forma, de uma anedota, que a gente vai massacrando Jesus dentro da nossa casa. Mas a grande conversão é essa, de ver o outro como Cristo. O outro é o chato, mas ele é Jesus. O outro é ruim, mas ele é Jesus. O outro é polêmico, mas ele é Jesus. E o que eu estou oferecendo para Jesus? E aí vem a restauração daquela família, na história do Padre Léo, né? Jesus está escondido na tua casa. E Jesus não é você. Aqui é que vem, porque a gente tira de nós esse aspecto de santidade, de divindade, né? De que nós estamos no caminho, que realmente só nós somos o dono da verdade. A grande conversão é mesmo você tendo um bom coração, mesmo você tendo uma boa intenção, você permitir que Deus haja no outro para que você mude, para que você seja mais humilde, para que você esteja mais perto de Deus. Aí nós entendemos o que é conversão, que não são os defeitos do outro que precisa mudar, mas eu mudar aquilo que me afasta de Deus, e que às vezes você vê como virtude, às vezes você vê como algo que te engrandece. E os santos perceberam isso, né? De mudar o temperamento, mudar a rotina, mudar as suas escolhas, porque eles entenderam, a verdade não provém de mim, a bondade não vem de mim, mas vem dele. É a ele que eu devo buscar, é a ele que eu devo, né, satisfazer. E satisfazer a vontade de Deus é abrir mão de tudo aquilo
que muitas vezes nos impede de estar perto do outro. Por isso, meu irmão, minha irmã, o Senhor já não nos fala mais em parábolas, mas Ele fala abertamente, porque você é muito íntimo de Jesus. E olha o que Jesus fala: felizes sois vós, que os vossos olhos veem e os vossos ouvidos ouvem. Você sente a presença de Deus, você sabe que Deus está ali, mas ainda parece que falta algo, parece que você não consegue manifestar diante dos outros, parece que você não consegue sentir plenamente. E ele termina com um recado: muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Todos nós que estamos aqui, e você que nos acompanha, Deus já fez muito por nós. Nós não teríamos mais nada a pedir, somente a agradecer. Tem pessoas lá fora que nunca tiveram um momento de paz. Tem pessoas lá fora que nunca tiveram um momento de esperança. Tem pessoas lá fora que nunca puderam olhar para a sua família e dizer graças a Deus, né? E nós, se nós formos contar na ponta da caneta, quantas coisas boas Deus já fez por nós, né? Então não diga que, né, você não é abençoado, que Deus não te ouve, que Deus não te entende. Porque Deus já fez tanto carinho para te aproximar dEle. Mas Deus é um Pai que quer que nós permaneçamos no bem, que nós sigamos o caminho da justiça e do amor. Depois de todo esse carinho que Deus fez por nós, agora é a hora que Ele diz: eu quero ver, né? Se você caminhando com tuas pernas, você vem ao meu encontro, né? Porque Deus já te embalou demais, Deus já te deu muito carinho, já te deu muito amor. Agora é orar, né? Aquela oportunidade que a gente como pai e mãe faz, você coloca a criança no canto da casa, e a criança está aprendendo a andar, e a mãe com o pai estica o bracinho: confia em mim, né? Pode vir. E a criança fica ali, senta, chora, tenta forçar as perninhas, até que ela toma aquele impulso e aquela coragem de andar ao encontro do seu pai e da sua mãe, que é aquele que ele tanto ama. Você também, meu irmão, minha irmã, Deus está esperando essa coragem sua. Deus inspira boas coisas no teu coração. Deus te dá um dom que muitos lá fora nunca vão experimentar. E por que você não produz nesses dons? Porque te falta essa confiança, te falta essa coragem. Louve mais a Deus. Perceba que Deus está do teu lado. Teve alguma ideia, alguma frase bonita? Escreve. Grava o áudio no celular para você mesmo, né? Ah, mas eu não quero mostrar para os outros. Não importa, não vai mostrar para os outros. É para produzir frutos para você. Deus vai trabalhar tanto em você, que um dia, talvez nós sirvamos para os outros. Mas enquanto nós não servirmos para nós mesmos, não entendermos o que Ele quer de nós, nós ficaremos sentados, como aquela criança, que não tem coragem de se levantar. Não tenha má vontade para as coisas de Deus. Não duvide do Espírito Santo que age em nós. Amém?